E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Vamos falar de Jesus? Jesus é a figura central do cristianismo. Ele é o centro de todas as coisas e deve ser o centro da sua vida também. Tirá-lo do eixo, a roda não gira, a vida não acontece. Por exemplo, quando você olha para a Trindade, ele está no meio, portanto, o centro. Na cruz, ele foi ladeado por 2 ladrões, portanto, o meio, o centro, como diz a Bíblia, o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. No Evangelho de Mateus, ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Portanto, ele é o centro da nossa comunhão. Até mesmo João, na ilha de Pátimos, quando encarcerado, viu Jesus no meio da igreja, como diz no último livro da Bíblia, o livro das Revelações, o famoso Apocalipse. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Castiçais lembram as igrejas da Ásia. Castiçais lembram o povo de Deus. Portanto, Jesus anda no meio do seu povo, passeia no meio da sua igreja, porque ele é o centro, deve ser o centro da nossa vida e da nossa existência. Certa vez, na cidade de Cafarnaum, trouxeram um paralítico. E conta a Bíblia que os amigos, os 4 homens que o levaram, não achando por onde pudessem levá-lo e colocá-lo por causa da multidão, Jesus, que estava dentro de uma casa, subiram então eles pelo telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, onde estava Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas, inclusive dos milagres. Como se vê, Jesus é a causa, é o motivo por essas e outras, como diz a Bíblia, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada do que existe subsistiria sem Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lembrando que verbo é ação. Agora cá entre nós, como é que ainda tem gente que despreza Jesus, faz chacota, ofende e difama Jesus? Ah, eu não gosto de crente. Eu não estou falando de crente. Tem crente que eu também não gosto. Agora pensa comigo. Fala em Deus, mas não recebe a Jesus, não abraça Jesus, nem segue a Jesus, nem ama Jesus. Presta atenção, ninguém é capaz de se achegar a Deus sem Jesus. Como ele mesmo diz, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Por essas e outras, como diz a Bíblia, ninguém pode se achegar a Deus se não for por Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Porém, muitos não sabem quem é Jesus. Não me refiro ao Jesus histórico, mas ao Jesus vivo dentro de você, dentro de cada um de nós. Você pode ler tudo sobre uma pessoa, mas não saber nada dela. Você pode saber tudo sobre alguém lendo jornais, revistas, ouvindo relatos, histórias, mas nada como andar junto e conhecer. Você pode ouvir até mesmo eu contar sobre Jesus, mas nada melhor do que você caminhar com ele. Agora, o que te impede de andar junto com Jesus? Ah, Gideone, não tenho que ir na igreja. Não tem mesmo. Você precisa ser parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Corpo sem cabeça não tem vida. Cristo é a cabeça da igreja. Como também não há vida fora do corpo. Ah, mas Gideone, eu tenho medo. Medo de quê, meu irmão? Medo de quê? Tenho medo de chegar num culto e revelarem os meus pecados. Bem-vindo ao mundo. Quem é que não tem pecado, atira a primeira pedra. Você está equivocado. Esta é a impressão do senso comum. Aliás, cá entre nós, você nem precisa ter feito nada de errado. Os atos certamente acontecerão. Nem por isso você deixa de viver. Ah, Gideone, eu tenho medo de participar e se manifestar o coisa ruim. Esta é a imagem que muitas igrejas neoliberais, defensores da pseudo-teologia da prosperidade, infelizmente, passam. Eu respondo pela Igreja da Paz e pela visão bíblica. Se você se identifica com a Igreja da Paz, seja muito bem-vindo. Se não se identifica, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. E não apresente desculpas. Sirva a Deus. Agora, eu não vou à igreja porque eu tenho medo de cair, eu tenho medo de manifestar, porque eu tenho medo que vão isso aqui.
bobagem. Isso é um mito. Bem, igrejas e igrejas. Você tem que filtrar. Somos todos a mesma massa, mas não fomos cozidos no mesmo forno. Agora cá entre nós, hein? Na igreja que você frequenta, encoste o ombro no ombro do pastor. Colabore, ajude o ancião, ajude o padre. Não arrume confusão nem contenda, seja bênção, faça a diferença. Não atraia maldição sobre a tua vida, não exponha a autoridade moral de ninguém. Ah, Gideone, mas o líder da minha igreja é picareta. Mas Jesus não é picareta. Mas a liderança por picareta, caia fora. Porque a unção de picaretagem fará de você um picareta sem ser. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.